A selva, de um mundo exuberante, selvagem e encantador onde a vida irrompe em todas as suas formas. É um dos ecossistemas mais ricos do planeta, contendo mais da metade de todas as espécies animais da Terra. Mas por trás dessa beleza deslumbrante há uma batalha feroz pela sobrevivência, onde os fortes não necessariamente vencem, e um movimento errado pode transformar o caçador em presa num piscar de olhos. Todo ser vivo que existe aqui deve aprender a se adaptar, porque a selva não é lugar para os fracos. Guerreiros da selva. Habilidades de sobrevivência máximas. A floresta amazônica é dividida em várias camadas, e cada camada é um mundo separado. Acima, macacos coloridos, papagaios e insetos exóticos patrulham a densa copa das árvores. Na camada intermediária, predadores silenciosos, como onças, cobras e aves de rapina, espreitam nas sombras, esperando o momento certo para atacar. No subsolo, onde a luz mal chega, fica o domínio dos predadores mais temíveis, pitões gigantes, sapos venenosos, aranhas e implacáveis formigas guerreiras. Não importa onde você esteja nesta floresta, nenhum lugar é realmente seguro. Mas nesse mundo perigoso, não apenas os fortes têm chance de sobreviver. Pequenas criaturas também possuem estratégias incríveis. Um sapo venenoso pode causar medo nos corações de seus inimigos apenas por ficar parado.
Um inseto pode se fingir de morto para enganar predadores. As formigas correição, embora pequenas, podem derrotar animais muito maiores com o poder da união. Na selva, a sobrevivência não é apenas uma corrida de força, mas também um teste de inteligência e adaptação. Essa é uma armadilha da natureza, e um momento de desatenção pode transformar um caçador na refeição de outro. A escuridão da selva amazônica cobre o rio tranquilo, a água reflete o luar pálido, pintando uma cena pacífica, mas essa tranquilidade é apenas um disfarce para uma luta brutal pela sobrevivência. Aqui não há apenas predadores terrestres, mas também predadores aquáticos. Jacaré de óculos, um dos assassinos do pântano, o predador aparentemente invencível debaixo d'água. Mas ninguém é invencível na selva, especialmente quando alguém mais imprudente, mais forte e mais implacável à espreita. Em meio à densa folhagem, um par de olhos dourados brilhou na escuridão. Onça pintada, o predador solitário mais forte da América do Sul. Ao contrário dos leões que caçam em matilhas ou das chitas que dependem da velocidade, as onças são os predadores perfeitos, poderosas, silenciosas e possuem a mordida mais assustadora de todos os felinos. Ele não caça apenas veados, macacos ou capivaras, e ele caça o que nenhum outro grande felino ousa enfrentar, crocodilos.
Da costa, a onça permanecia imóvel, com todos os músculos tensos em absoluto silêncio. Não tinha pressa, não fazia o menor barulho. Debaixo d'água, um jacaré de óculos com mais de 2 metros de comprimento rastejava silenciosamente, completamente alheio ao ceifador que o observava a cada segundo. Para predadores comuns, um crocodilo com pele dura e dentes afiados é um inimigo muito perigoso. Mas a onça não se importa com pele grossa ou dentes mortais. Basta uma mordida perfeita, e bem atrás do crânio, o único lugar onde o crocodilo não tem chance de resistir. E então, chegou o momento perfeito. A mordida esmagou o crânio do crocodilo, penetrando o osso duro como pedra, cortando toda a resistência. O crocodilo se contorceu em desespero, mas então tudo parou. Tudo o que restou foi uma poça escura onde um governante foi derrubado por outro.
O leopardo não solta sua presa. Ele usou os dentes mais fortes da família dos felinos para puxar o crocodilo até a praia. Seu corpo inteiro estava encharcado, mas seus olhos ainda brilhavam na escuridão. Ninguém ousava lutar com ela, pois sabiam claramente que, naquela floresta, não havia predador mais temível que a onça. Na margem do rio, ele gentilmente colocou o corpo do crocodilo no chão, lambendo seus lábios lentamente, como se a morte fosse algo natural. Enquanto outros leopardos no mundo caçam apenas veados, antílopes ou gazelas, a onça-pintada da Amazônia faz o impensável e caça outros predadores, bem em seu próprio território. A noite gradualmente cobriu a floresta, os sapos começaram a coachar e o rio voltou à sua calmaria habitual. Mas na infinita armadilha verde da Amazônia, nada é verdadeiramente pacífico. Porque o leopardo ainda está lá, silenciosamente, observando, esperando que outra presa cometa um erro. E quando chegar o momento, ele atacará novamente como um fantasma, dará uma mordida fatal e acabará com tudo, e em um segundo. Espreitando nas sombras da selva, nem todos os predadores rugem ou perseguem suas presas encaçadas em alta velocidade. Algumas espécies escolhem esperar pacientemente, sem pressa, sem fazer barulho, apenas ficando ali como uma armadilha viva, prontas para espremer qualquer pessoa infeliz que cometa um erro. Anaconda, a piton gigante da selva amazônica, é a personificação da morte silenciosa. Ele não precisa atacar rapidamente como um leopardo, nem precisa de dentes afiados como um crocodilo. Basta um passo em falso da presa e a caçada acaba antes que a vítima perceba o que está acontecendo. Sob a água escura, seu corpo de quase 8 metros de comprimento estava enrolado, imóvel como uma rocha coberta de musgo. Olhos âmbar brilhavam refletindo o luar, língua bifurcada pendurada para fora, sentindo cada leve vibração no ar.
Na praia, um bando de capivaras se aproximava, e seus chamados suaves ecoavam pelo silêncio da selva. Eles ainda acham que a água é o lugar mais seguro para escapar de predadores em terra. Mas desta vez, a morte não estava à espreita na terra e ela estava esperando logo abaixo da superfície da água. Uma capivara adulta se separa do rebanho e caminha cautelosamente até a beira da água. Ele abaixou o focinho, tomou alguns goles de água, com os olhos ainda atentos olhando ao redor. Mas ele não tinha ideia de que, a poucos centímetros abaixo da superfície da água, um par de olhos frios o observava a cada segundo. E então, chegou o momento perfeito. De repente, a água explodiu. Como um tornado monstruoso surgindo do leito do rio, a anaconda avançou com força terrível, e todo o seu corpo gigante foi arremessado para a praia como o chicote de um dragão. As garras da capivara cravaram-se na lama, seu corpo convulsionou em pânico, seus olhos arregalados de medo. Mas já era tarde demais. Anéis de músculos de aço frio envolviam firmemente o corpo da presa, cada camada se apertando a cada respiração da vítima. Quanto mais você luta, mais rápido a morte chega. Não houve mordida fatal, nem derramamento de sangue, e apenas um silêncio sufocante, o som de ossos quebrando nas garras mortais da piton gigante. E então, tudo ficou quieto. Quando a presa está completamente imóvel, a sucuri abre lentamente suas mandíbulas, esticando a pele de ambos os lados do pescoço, preparando-se para engolir a pobre capivara. Com suas mandíbulas capazes de se expandir até 3 vezes o tamanho de sua cabeça, cada parte do corpo de sua presa gradualmente desaparece na escuridão profunda de sua boca sem fundo. Quando a refeição terminou, a anaconda silenciosamente retornou à água, onde era seu lugar. Nenhum som, nenhum traço de sangue, nenhum sinal da caça que acabará de acontecer. Apenas a água escura continuou a fluir, como se nada tivesse acontecido. Na selva amazônica, não é o mais forte,
O mais rápido ou o mais feroz que governa, e é aquele que consegue fazer sua presa desaparecer em silêncio absoluto. E quando a noite caiu, o luar refletiu na água parada, a sucuri ficou ali, imóvel como um galho à deriva, esperando que outra presa cometesse um erro. Quando chegar a hora, ele atacará como um fantasma, espremendo, esmagando e engolindo, uma morte silenciosa, sem um grito, sem deixar vestígios. É a arte perfeita de matar o predador mais perigoso da Amazônia. A floresta amazônica é uma arena de sobrevivência inóspita, onde predadores estão sempre à espreita, onde a morte pode vir das garras afiadas, dentes afiados ou do aperto sufocante de pitões gigantes. Mas há uma espécie que não precisa correr, não precisa caçar, nem precisa lutar, e ela simplesmente existe, e todos os inimigos a temem. Sapo venenoso dourado, uma criatura pequena, mas que carrega uma arma mortal. Com apenas alguns centímetros de comprimento, parece inofensivo, mas sua casca amarela brilhante é o aviso mais assustador que a natureza já criou. Uma única gota de seu veneno é suficiente para matar 10 humanos adultos, tornando uma das criaturas mais perigosas do planeta. Nenhum predador ousaria arriscar tocá-lo, porque um erro significaria morte instantânea. Sem força, sem velocidade e apenas uma pele mortal, e a morte chega para os incautos. Nesta floresta, os verdadeiros predadores não confiam apenas em garras ou presas afiadas, mas também na compreensão e no instinto de sobrevivência. A arpia, predadora do céu, observa a selva com seus olhos penetrantes. Ele avistou um sapo venenoso azul se movendo sob as folhas. Num instante, suas garras agarraram o galho, como se estivessem se preparando para saltar para baixo. Mas então, numa fração de segundo, mudou de ideia. Uma criatura tão brilhante não vale o risco.
Ele mudou rapidamente de direção, mirando em um pequeno macaco próximo. Num piscar de olhos, ele desceu, capturando sua presa em um poderoso ataque, levando seus despojos para o céu. No galho úmido, o pequeno sapo venenoso continuou sua jornada, completamente indiferente ao que acabará de acontecer. Não precisava correr, não precisava lutar, porque toda a floresta havia aprendido a temê-lo. No mundo dos predadores brutais, a força não está no tamanho ou nos músculos, mas na adaptação perfeita. E o sapo venenoso é a menor, mas a mais assustadora dessas armadilhas verdes. A floresta amazônica, um mundo primitivo, selvagem e brutal onde a vida nunca para de se mover. Cada criatura aqui tem seu próprio papel no delicado equilíbrio da natureza. Desde macacos bugios gritando no alto das árvores, formigas correição varrendo o chão como uma tempestade imparável, onças perseguindo silenciosamente suas presas nas sombras, ou sucuris espreitando sob a água, esperando o momento fatal. Mas nesta floresta, os inimigos não vêm apenas de presas e garras, mas também da crueldade da própria natureza. Uma chuva forte pode transformar riachos tranquilos em enchentes violentas, varrendo tudo em seu caminho. Uma enchente pode afogar até os predadores mais poderosos, forçando onças a se refugiarem em árvores altas e crocodilos a serem levados por tempestades violentas. Aqui, nada é certo e ninguém está realmente seguro. Mas a maior ameaça a esta floresta não vem da natureza. Vem das pessoas. As vastas florestas que antes se estendiam até o horizonte agora estão sendo destruídas todos os dias. Uma onça pintada permanece em silêncio no meio de uma clareira onde costumava ser seu lar, mas agora só restam tocos de árvores carbonizados. Um periquito voa freneticamente pelo céu, procurando um novo abrigo, sem saber se ele existirá.
Se as florestas tropicais desaparecerem, não serão apenas os animais que sofrerão, e os humanos também perderão o que é mais precioso, os pulmões verdes do planeta, água limpa e segredos médicos desconhecidos. Mas não é tarde demais. A selva ainda respira, ainda luta. Cada onça, cada sapo venenoso, cada sucuri ainda está resistindo, lutando contra a destruição, esperando uma chance de continuar existindo. Eles não conseguem se proteger. Mas nós podemos. Se agirmos agora, a Amazon ainda tem uma chance de se recuperar. Se escolhermos protegê-la, as gerações futuras ainda poderão testemunhar os predadores lendários, os pequenos guerreiros carregando veneno mortal e as misteriosas armadilhas verdes desta grande floresta. O futuro da floresta tropical não está apenas nas mãos da natureza, mas nas mãos dos humanos. Podemos ser os protetores, mas também podemos ser os destruidores definitivos. E quando o último vento soprar através das árvores restantes, quando os chamados dos macacos bugios desaparecerem, quando a última onça desaparecer na escuridão, e iremos nos arrepender de não ter agido antes.